Bom dia a você que acompanha o LA+, nas redes sociais, a você que nos acompanha pelas emissoras do Complexo Luz e Alegria. Estamos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Frederico Westphalen, onde hoje acontece a segunda conferência do Crédito Rural e também o lançamento da 11ª edição do Grito de Alerta, que vai acontecer ainda no dia 19 desse mês, lá em São Luís Gonzaga. E hoje esse evento acontece aqui em Frederico, preparando, fazendo essa organização e conclamando também todos os agricultores, as entidades para participarem. Aqui comigo o Amarildo Manfio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Frederico Westphalen, integrante também das demais entidades. Aqui o Sarmento, que também é o segundo vice-presidente da FETAG e secretário da administração do município de Palmitinho, para a gente falar dessa conferência e também dessa organização aqui da regional para o 11º Grito de Alerta. Começo com o Amarildo Manfio falando, então, Amarildo, primeiro dessa conferência, que é o primeiro momento que está acontecendo aqui e posteriormente também será discutido o Grito de Alerta. Bom dia. Bom dia, Lorine, bom dia a todos os ouvintes do Complexo Luz e Alegria. Hoje aqui em Frederico, para nós, o movimento sindical, está sendo um momento muito importante, onde conseguimos reunir através da segunda conferência do Crédito Rural, onde a primeira aconteceu ano passado lá em Palmitinho. Isso é inédito na região, porque a gente traz aqui hoje todas as lideranças políticas, as cooperativas de crédito, de produção, os poderes executivos, os vereadores da região, os presidentes de sindicatos, agricultores, lideranças, a Emater está aqui presente, municipal, a regional, onde a gente está buscando, através dessa conferência, discutir a realidade do crédito rural, Lorine, e o futuro do crédito rural. A gente teve nos últimos anos várias estiagens, vários efeitos climáticos que judiaram do nosso agricultor nas suas atividades, seja ela a qual for. E diante de tantos acessos ao Proagro, que é o seguro agrícola, que dá um pouco de segurança para o agricultor, o governo acabou criando resoluções, tendo problemas para o agricultor acessar o Proagro. E hoje, com o clima que temos, não tem como o produtor produzir sem ele ter um seguro. E esse seguro é Proagro, aonde o agricultor paga por ele. Somente o governo traz uma subvenção, um pequeno subsídio nessa contrapartida que o agricultor paga. Então a gente organizou, juntamente com a nossa regional, dos 23 municípios, essa conferência para trazer todas as lideranças, todas as entidades, para que a gente possa olhar para o nosso agricultor e trazer para ele, mobilizar as lideranças, que cada entidade possa trabalhar entre si, mas em conjunto na defesa da produção de alimentos, que é o que o agricultor faz e faz muito bem. Lorine, a nossa preocupação como movimento sindical, a gente trabalha sempre alinhada com a nossa federação, a FETAG, que está aqui presente, com o seu diretor, com os engenheiros aqui, com a nossa macro-regional, porque o Rio Grande do Sul ele sofreu esses efeitos climáticos, e se nós não ter um olhar num direcionamento, o que vai ser da nossa agricultura familiar? Então essa conferência, estamos muito felizes porque a casa está cheia, você presenciou aí com vários prefeitos, vários vereadores, e o mundo político é assim, é feito através de amarrações. E o movimento sindical sabe fazer muito bem, nós não temos bandeira política, mas sim nós temos uma bandeira que é defender o nosso agricultor familiar. Isso, e essa organização ela já vem de longa data, né, Amarildo? Nós tivemos algumas semanas aqui reuniões com aquele diagnóstico da situação da região, tivemos aquela manifestação aqui em Frederico da regional também, dentro daquele roteiro de pressão do governo. Então, quer dizer o seguinte, as entidades elas estão se mobilizando, fazendo a sua parte para que
de fato, o governo veja, entenda e perceba que essas alterações, principalmente no Proagro, agora que você citaste, têm dificultado cada vez mais a vida do agricultor. Sim, Lorine e ouvintes, até para o ouvinte entender. O Pronaf tem 30 anos. Esse ano, 2025, faz 30 anos da sua criação. E ao longo desses 30 anos, a nossa região só cresceu. É só a gente olhar para a agricultura, suinocultura, avicultura, leite, grãos, todo mundo cresceu. E as entidades cresceram junto. Foi uma caminhada de mãos dadas, vamos dizer, com o nosso agricultor. A tecnologia, o agricultor teve acesso à tecnologia através do crédito. Então não tem como separar tudo isso, é algo que caminhou junto. E a nossa região, de uma região mais pobre do estado, hoje é uma região muito bem desenvolvida. Por todo mundo se abraçou e ajudou. Então a gente não consegue olhar isso e daqui um pouquinho perceber que vai retroceder por falta de crédito. E o nosso agricultor não quer crédito de graça. Ele quer ter acesso ao crédito com direito de produzir, trabalhar na sua propriedade com renda, que é o que move todos os nossos municípios, o comércio, enfim, toda a nossa região. Essa conferência que traz aqui também, além de lideranças sindicais, lideranças dos municípios, é para passar essa realidade a essas autoridades, Amarildo. Bom, dizer lá para o prefeito, para o secretário de Agricultura, vai acontecer isso com o município se essa situação não se reverter. Com certeza, Lorine. A gente está percebendo já há tempo e discutimos dentro do movimento com a FETAG, com as regionais, com os sindicatos isso. Por isso, do chamamento das entidades para vir aqui mobilizar, e essa conferência é para isso, para discutir. O pessoal está aí discutindo o futuro do crédito, analisando a realidade. Ninguém está imaginando uma situação, mas com as resoluções que ocorreu o ano passado, nós tivemos na safra 24 e 25, 30% de agricultores que não acessaram o crédito. O próximo ano, 25, 26, vai para 60. Por quê? Porque eles acionaram o Proagro e tem um critério que vai reduzindo os acessos e nenhum banco vai liberar crédito sem ter um seguro, diante do clima que nós temos aí. É a burocracia que vem dificultando cada vez mais, né, Amarildo? Em resumo, é burocracia. É a burocracia e a conversa nos palanques políticos não condiz com a realidade. Se nós queremos alimento, nós temos que incentivar quem produz o alimento. Não tem outra saída, independente de bandeira política. Que nem eu falei recém, nós temos uma bandeira só, que é defender o agricultor. E se isso não ocorrer, eu posso ter dinheiro, eu vou no supermercado e eu compro. Mas quem vai levar o alimento no supermercado é o agricultor. E para tudo isso o agricultor precisa ter crédito assistido, crédito com o subsídio, sim. Não tem outra maneira. A gente vê países europeus que estão mais bem desenvolvidos, por quê? Porque foi investido na agricultura. E em outros setores, sim, mas nós olhamos para o nosso setor, que é a agricultura, né? Exatamente, e a gente sente lá na prateleira do supermercado tudo isso. Quem está aí vendo o preço do ovo, o preço da carne, tudo isso tem reflexo. É uma cadeia que vem, é um efeito dominó, né, Amarildo? O agricultor lá na ponta sofre, não consegue mais suprir a sua produção, repassa esses custos, o custo é repassado ao consumidor. É isso mesmo, Loreno. A lógica é essa, o caminho é esse, e não adianta tudo que aumenta para o produtor demais ou falta, o atravessador acaba ganhando dinheiro. Ele até usa às vezes de desculpa e aumenta antes de aumentar para o produtor, né? Mas a gente está aí trabalhando forte para que, quem sabe, e esperamos que sim, a gente consiga mobilizar essas entidades, os poderes executivos, enfim, todos, para que a gente fale o mesmo linguajar, que é defender o nosso agricultor, que a nossa região é essencialmente agrícola. Isso. Sarmento, além da conferência, além de discutir tudo isso, trazer a luz da realidade aí para os prefeitos, vereadores, representantes de entidades, essa situação do Proagro, vocês também organizam para
fazer essa mobilização dia 19 lá em São Luís Gonzaga. É isso? Bom dia. Bom dia a toda a equipe aqui da Luz e Alegria. É uma satisfação poder contar com a presença de vocês aqui nesse evento importante aqui em Frederico Westphalen, fazendo essa cobertura, levando para os nossos ouvintes, internautas, aquilo que está acontecendo e aquilo que o movimento sindical organiza no dia a dia. Essa questão da discussão do crédito que o colega Amarildo vinha colocando para os nossos ouvintes, ela começou ainda o ano passado, uma discussão lá em Palmitinho, porque nós já havíamos vendo e sentindo isto no dia a dia, na realidade do pequeno agricultor familiar, as dificuldades que nós vinhamos sentindo na questão da diminuição do acesso do produtor ao crédito assistido e à garantia junto aos agentes financeiros. Então nós organizamos o ano passado essa primeira conferência lá em Palmitinho, agora aqui em Frederico, a Regional Sindical, FETAG, o Amarildo falava muito em bandeira, a nossa bandeira é a FETAG, é a federação, é a entidade maior que defende nós a nível do estado do Rio Grande do Sul. Organizaram esse evento aqui no dia de hoje e aqui nós estamos também na presença de diversos agentes financeiros, cooperativas de créditos, administração municipal de alguns municípios, Câmara Municipal de Vereadores, secretários das administrações municipais e aquilo que o Amarildo falava, a sensibilização das lideranças regionais, lideranças políticas, porque só o movimento sindical, por si só, ele não consegue avançar nas decisões lá em Brasília e muitas vezes, junto ao governo federal, precisa de um suporte, de um apoio político e o suporte político da região ele é extremamente importante porque, apesar de tudo, o desenvolvimento da nossa região, ela não se dá somente com a agricultura familiar, mas é apenas uma parte do desenvolvimento. O desenvolvimento ele tem os outros segmentos do produtivo da região, tem as administrações, tem as cooperativas de créditos, cooperativas de produção, então é um conjunto que forma o desenvolvimento da região. E nós estamos preocupados. É uma questão que nos últimos 2 anos, 23 e 24, o governo federal editou 7 resoluções regrando o Proagro para dificultar o acesso do pequeno produtor ao crédito. Hoje você precisa ter crédito para investir na produção, para você ter a produção, para você ter consequentemente o alimento que vai na mesa do consumidor. Se você diminuir o crédito para o produtor, se você dificultar as garantias, o próprio agente financeiro não vai liberar o crédito em abundância ou aquilo que é necessário para o produtor se ele não tiver uma garantia. Ora, nos últimos anos nós tivemos, em torno de 4 anos aí, nós tivemos 3 secas, 2 enchentes, praticamente que afetou a nossa região. E principalmente a questão da seca, da estiagem, a região norte do estado ainda nós temos poucos municípios sofrendo. Algumas questões pontuais de falta de água, de perda de lavoura. A safra do cedo, do milho, ela produziu muito bem, mas tem a região, a metade sul do estado, está sofrendo novamente com uma estiagem. E tem um limitador. Essas resoluções que o colega falava, o Amarildo, tem um limitador de quantidade de acesso consecutivo ao Proagro. Então o governo, ao invés de incentivar o produtor no sentido não digo facilitar, mas pelo menos se tivesse mantido as regras tradicionais que nós tínhamos do Proagro, o Pronaf é um programa diferenciado para a produção de alimentos, para a agricultura familiar. Esse ano, 2025, vamos fechar 30 anos de conquista dessa importante política pública diferenciada para a agricultura familiar e sempre teve a questão do Proagro, que é a garantia de produção do produtor. Criamos, ao decorrer dos anos, o Proagro Mais, que é a garantia de renda ao produtor, além da garantia do crédito que o produtor busca junto aos agentes financeiros. E nesse sentido, nós estamos discutindo com a região, discutindo com as entidades, com todas as instituições, e isto é uma preparação que acontece hoje aqui nessa segunda conferência do crédito, para que no dia 19 nós possamos estar em São Luís Gonzaga, daí sim com lideranças de todo o estado do Rio Grande do Sul, numa grande mobilização,
organizada pela Macro Fronteira Noroeste da FETAG, pela Federação, para que a gente possa soar um grito lá em Brasília aos nossos governantes, principalmente ao governo federal, junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, a política da pequena propriedade, da agricultura familiar, que possa ter a sensibilidade de olhar com bons olhos de que o produtor precisa de condições para produzir. O produtor produz, mas precisa de condições. E as condições é manter a garantia do crédito, manter a garantia de que ele vai poder acessar o Proagro, mesmo passando depois de 5 acessos nos últimos 5 anos consecutivos, e que o produtor não fica limitado a somente esses 5 acessos. E também criar uma política extremamente importante, porque nós precisamos, essas catástrofes que têm ocorrido no Rio Grande do Sul, seja de estiagem, seja de enchente, nós precisamos criar um fundo que o agricultor familiar também possa ter acesso a esse fundo de catástrofe, que é no momento que a família mais precisa. Nós acompanhamos aí no ano passado muitas propriedades totalmente destruídas no Rio Grande do Sul, e o produtor ficou a ver navios, como se diz no ditado popular, sem ter aonde se agarrar e começar de novo o sistema produtivo na sua propriedade. Sarmento, muito obrigado. A gente sabe que as discussões aqui seguem nesta manhã ainda. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com mais autoridades. Até vou pedir para a Ivete aqui, a gente já vai falar com o prefeito de Palmitinho, Benhur Bart, também sobre essa situação. Sarmento, parabéns pelo teu trabalho aí junto da FETAG e os demais associados, e reforçar o convite então para o dia 19, agora de março, então é na próxima semana já, o 11º Grito de Alerta. É importante a participação dos agricultores da região nesse grito lá em São Luís Gonzaga, é onde nós vamos demonstrar a força do movimento sindical, o apoio político dos municípios, prefeito, vereadores, liderança. É importante para que isso possa soar positivamente lá em Brasília, para que a gente consiga mudar isso. Repito mais uma vez, nos últimos 2 anos, 7 resoluções que vêm gradativamente tirando aquilo que foi conquistado ao longo do tempo aos produtores familiares. Então, nós conclamamos aí a cada um procurar o seu sindicato, o seu município, se inscrever para esse grande evento no próximo dia 19, que é um passo extremamente importante para nós garantir essas políticas públicas, a manutenção, não é conquistar novas, é garantir a manutenção daquilo que nós tínhamos e estamos perdendo aos poucos. Obrigado ao Sarmento da FETAG. A gente conversa agora com o prefeito Benhur, lá de Palmitinho, para falar desse momento importante, né, prefeito? Uma discussão que envolve a raiz dos municípios, que é a agricultura, que é a base de toda a nossa região. O Sarmento, que é secretário lá também, trazendo essa discussão, a importância disso para a nossa região. Bom dia, prefeito. Com certeza, bom dia a todos os ouvintes aí da Luz e Alegria, as mídias sociais também que nos acompanham, com alegria, com satisfação, mas nesse espírito de luta, de busca dos direitos dos nossos produtores rurais, que a gente participa dessa conferência regional aqui do crédito agrícola, do crédito rural, né? Nossos municípios da região, podemos dizer, na sua integralidade, são municípios essencialmente agrícolas, que dependem da agricultura. Palmitinho está em torno de 70% do retorno do ICMS, depende do meio rural. Então, com certeza, são ações importantes. A gente também, além de estar prefeito agora, sou engenheiro agrônomo de profissão, estamos há 25 anos trabalhando no crédito agrícola, no crédito rural, para o pessoal, e a gente sabe da importância desse valor, desses recursos, para que a roda lá no meio rural gire, para que os investimentos ocorram e que se tenha um retorno, e acho que é o que se diz sempre, o povo tem o alimento na mesa. E a nossa região também ela é muito baseada na suinocultura. Até Palmitinho é um dos destaques no estado, um dos maiores produtores de suíno do Rio Grande do Sul, mas a produção de suíno ela se baseia na produção de grãos, lá na agricultura familiar, lá na produção do milho, da soja. Então é uma cadeia toda, né, prefeito, que daqui a pouquinho começa a ser prejudicada. Com certeza,
toda uma sequência de ações, né? Hoje nós estamos importando milho à nossa região, pela quantidade de suínos que nós temos, toda a nossa região. Palmitinho está em segundo lugar no estado, Rodeio Bonito está em primeiro, mas os nossos municípios da região todos estando em destaque na produção de suínos do estado do Rio Grande do Sul, e com certeza milho tem vindo do Mato Grosso, tem vindo de todas as regiões e mais o nosso aqui. Mas fundamentalmente, quando se fala em crédito rural, né, o crédito rural assistido, com a participação, com o apoio das empresas de assistência técnica, quer seja Emater, quer seja das prefeituras ou mesmo assistência técnica particular, é importante, né, para que o crédito seja aplicado de maneira correta. Mas nós precisamos que esse crédito também venha de uma forma correta do governo e não tenha essas aberrações agora, como está havendo a questão do Proagro, que está inviabilizando você contratar com o Proagro. Eu, no último ano, ainda quando estava trabalhando no crédito, a gente via que girava em torno de 25% a 30% o custo do dinheiro para o produtor, quer seja a taxa de juro do banco, mais as taxas de Proagro, então é difícil você trabalhar dessa forma. Prefeito, parabéns pelo seu trabalho, por ser um conhecedor dessa causa e por apoiar os agricultores aqui da região e estar presente hoje nessa luta aí de toda a nossa regional do sindicato aí. Com certeza, a nossa vida é na lida do campo, né? Também somos produtor rural, temos criação de suínos e de aves, então estamos neste meio e hoje, como administrador do município de Palmitinho, estamos preocupados, né? Porque nós não podemos, aquilo tudo que foi conquistado, daqui a pouco colocar por água abaixo, né? E a gente sabe que todos os investimentos feitos, quer seja no suinocultura, na avicultura, no bovino de leite, a bovinocultura de corte tem crescido substancialmente lá em Palmitinho, sempre dependendo de recursos, né? De recursos captados em banco, então tem que chegar bem para o nosso produtor para que continue a sua atividade e eles cresçam e estejam bem, e a municipalidade com certeza também vai estar bem. Obrigado, prefeito Benhur, lá de Palmitinho, falando conosco aqui na segunda conferência do Crédito Rural. Então, a pauta é a contextualização do cenário atual, convergência de propósitos sobre a pauta da agricultura familiar e o lançamento do 11º Grito de Alerta. Inclusive, a gente está com o material aqui, também estará nas nossas redes sociais, que convoca os agricultores, então, lá para o dia 19 de março, lá em São Luís Gonzaga. Então, é uma mobilização estadual e hoje acontecendo então esse encontro, a conferência do Crédito Rural e também o lançamento do Grito de Alerta aqui em Frederico Westphalen, na Regional Sindical. São 23 municípios envolvidos, com a presença da FETAG, secretários municipais, prefeitos e diversas autoridades aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frederico Westphalen.